Olá, tudo bom? 39º, quinto, milésimo, quadrilionésimo dia de quarentena, dia de live do Raça Negra. Segundo capítulo da websérie sobre Rudolf Nureyev. Beijo pra todo mundo, obrigado por estarem acompanhando. Estou recebendo comentário de amigos, fofinhos, obrigada, meus amores. Então, inscreva-se na página do Espaço Cósmico São Paulo e tem que assistir o vídeo até o final e dar joinha, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre, assim, uma coisa que você dificilmente vai achar um material tão detalhado em internet, em documentário, porque nesse livro que eu baseei a pesquisa, porque assim, eu começo a pesquisa partindo do livro do Peter Watson e depois procuro internet, documentário, tem muito documentário sobre a vida do Nureyev. Mas assim, o Peter Watson, ele teve acesso aos arquivos da KGB falando sobre a deserção do Nureyev, tá? Então, ele questiona algumas coisas. E uma das principais coisas que ele questiona é esse Nureyev antes de vir para a viagem, que nós vamos falar, que ele já sabia que ele queria desertar, ou se foi uma coisa que aconteceu ali. Tá? No final ele deixa meio que claro que Nureyev tinha sim um intuito de fugir para o ocidente, tá? Então hoje o nosso episódio vai da vida de Nureyev no Kirov, porque a gente terminou com ele saindo da escola, recebendo um convite da Dudinskaya para ir para a escola Vaganova, sair da escola Vaganova e ir para o Kirov dançar com ela um balé chamado Laurência. Inclusive, eu não sei se tá dando para ouvir. Eu tô com o balé completo aqui no fundo. Inclusive, essa é uma versão do Mikhailovsky, balé Mikhailovsky, com a Natália Osipova e o Vassiliev dançando, tá? Tem uns trechos antigos, tal, com a... Eu acho que é com a Sisova fazendo. Mas o balé completo... É porque, na verdade, assim, eu não coloquei em cirílico pra procurar. Eu coloquei em português só, então eu achei esse, que é uma versão de 2011. É legal o balé, tá? Bem bonitinho. Bem bonitinho, que coisa horrorosa de se dizer, né? O balé é bonito. Ele é grandioso, enfim. Eu tinha isso em VHS, 1500 a.C. E também não era essa versão aqui, era uma versão da década de 60, que eu consegui piratation de alguém. Bem, sempre muito papo furado, que hoje o assunto é pesado. Pesado de muita coisa, tá? Então, Nureyev foi convidado por Dudinskaya para sair da escola Vaganova e ir dançar com ela o papel principal do balé Laurência, ok? Agora, o que acontece? Nós temos um problema entre a saída dele e até ele chegar a dançar com a Dudinskaya, tá? Porque assim, a Dudinskaya foi lá e falou pra ele aqui, ó. Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, meu querido, você vem dançar comigo. Tá bom, eu vou dançar com você. Então, o que ele tava esperando? Que alguém do Kirov procurasse ele, que mandasse um contrato. E nada disso aconteceu. E ele recebeu um contrato do Bolshoi para dançar no Bolshoi. E aí ele falou assim, não, mas o Bolshoi, não, ele ficou naquela dúvida. E aí o que acontece? Ele tava lá dentro do teatro, né, do Mariinsky, e ele viu a Dudinskaya nos bastidores e ela falou pra ele, não, você não deve ir pra lá, você tem que vir pra cá dançar comigo. Aqui no Kirov a gente dança muito mais. Aqui o cenário, a frase que ela falou pra ele, não seja tolo, não escolha o Bolshoi, fique aqui e dançaremos juntos, porque aqui o cenário está sempre montado. Porque eles dançavam muito, né? Eles dançavam muito. E, pera só um minutinho. Então,
Ela falou pra ele que você... Mas é o que acontece, nunca chegou esse contrato, né? E ele tinha que pensar, porque ele terminou a escola Vaganova, o Chekhov, que era o diretor da escola Vaganova, ele jurou que ele tinha que voltar, porque ele era... Lembra que ele ia ter um mau comportamento? E ele jurou que o Nureyev ia voltar pra UFA. E ele não queria de jeito nenhum. Ele falou o quê? Voltar pra UFA, nem pensar. Bem, aí o que acontece? A Dudinskaya falou isso pra ele. O que ele fez com o contrato que ele recebeu do Bolshoi? Ele devolveu sem assinar. Ele devolveu, terminou a formatura tal, devolveu o contrato pro Bolshoi e falou, não, obrigada, tal, não assinei. E aí, ele foi fazer as férias de verão, né? Porque lá eles terminam o ano letivo em junho para poder aproveitar o verão. Eles ficam julho e agosto basicamente de férias de verão para aproveitar o sol. E aí o que ocorre? Ele foi para Crimeia para fazer o tratamento nas pernas com lama. Lembra que ele já estava tendo problemas de varizes, né? De veias varicosas. E aí, quando ele voltou, ele recebeu um telegrama. Quem é do meu tempo vai lembrar. Não é WhatsApp, era telegrama. Ele recebeu um telegrama do Ministério da Cultura falando o seguinte, que ele ia voltar para dançar na ópera de Ufa. Não tinha jeito. E ele ficou desesperado, porque ele falou assim, gente, na época da minha formatura eu fui festejado, eu ganhei concurso com a Sizova em Moscou, minha formatura foi um sucesso, Dudinskaya me queria, como assim agora eles estão me mandando de volta pra UFA? Não, eu não vou, eu não posso. E ele ficou desesperado. E o Nureyev é o tipo do cara que ele não... quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse era o lema dele já. Ele falou, não vou ficar aqui esperando os caras me mandarem pra UFA. Não vou, eu preciso tomar providência, porque pra lá eu não volto. Ele queria ser grande e ele acreditava no talento dele, né? E pra você ter uma ideia, nessa época, na União Soviética, existiam 33 companhias de balé. Em toda a União Soviética, no bloco soviético, né? Mas, por exemplo, eu vou qualquer dia fazer para vocês, eu tenho um material bastante legal, de que na Rússia, das quantidade de companhias de balé que tem na Rússia, tá? Das companhias de balé clássico, grandes, mas tem os balés as companhias de balé infantil, e tem umas companhias um pouco mais modernas, mas tem, assim, muita companhia de balé lá. E na União Soviética tinham 33. Com tanta companhia de balé, como é que iam mandar ele justo para o Fá de volta? Isso era um castigo. E ele sabia que ele estava sendo castigado pelo péssimo comportamento dele. Ele não tinha a menor dúvida de que ele estava sendo punido pelo comportamento. E ele falou, não vou ficar nessa não. Não vou. Vou tomar uma providência. E aí o que acontece? Ele foi falar com o cara do Bolshoi. Não é besta nem nada, né? Ele falou assim, não, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tô sem não sei o que, bababá. E aí, o cara do Bolshoi falou, tá bom, tá, mandou o contrato de volta pra ele, né? Agora eu vou assinar, agora eu vou pro Bolshoi. O que acontece? Tá aqui, ó. Transtornado, bababá. O que acontece? Ele é chamado no Kirov. E chega lá, ele não foi bem recebido, não, mas a palavra do diretor do Kirov foi para ele assim, por que você tá se fazendo de tolo? Tipo, não faz o sonsinho não, você sabe que a gente vai te dar um contrato. Por que você já foi direto na porta do outro pedir? Pode deixar que você vai assinar com a gente, o seu salário já está te esperando, e pela segunda vez ele devolve o contrato dele para o Bolshoi sem assinar. Uou, o cara esnobou o Bolshoi 2 vezes. O cara esnobou o Bolshoi na época de escola, porque ele não podia ficar, porque ele não tinha dinheiro. Depois ele esnobou o contrato para dançar no Bolshoi 2 vezes. Enfim, lá foi ele, né?
E ele foi para dançar Laurência. Vamos falar um pouco sobre esse balé Laurência. Ele foi um balé criado durante o regime, tá? O regime comunista. Ele data de. Ele já foi. Ele é uma orquestração muito baseada em músicas populares espanholas, tá? E ele era uma peça de resistência da Dudinskaya, porque esse balé foi feito para a Dudinskaya. Ele foi coreografado para a Dudinskaya dançar. Muito bem. A música dele é de Alexander Kran, tá? Ele é baseado num livro do Lope de Vega chamado A Primavera dos Carneiros. E o coreógrafo é o Vakchan Chalbukiani, tá? Que foi um grande astro. Tem um vídeo chamado The Glory of Kirov e The Glory of Bolshoi. No The Glory of Kirov tem ele dançando Bayader com a Dudinskaya, tá? Bem bacana. Ele foi feito em 1939, tá? Ele foi criado em 1939. Então, já no período, ele estreou dia 22 de março de 39 em Leningrado. Foi feito para Dudinskaya e o próprio Chalbukiani foi quem fez o papel de frondoso, que é o papel masculino principal. Então vem aqui, ó. Vou te contar o libreto. O balé se passa numa vila espanhola. Os moradores... Uma vila espanhola é sempre ótimo, né? Os moradores da vila aguardam a volta do comandante local, tipo um senhor feudal que estava em campanha. E eles, na volta, eles esperam que ele seja misericordioso, bom com as pessoas, porque a campanha que ele foi participar foi bem sucedida. Nisso, os moradores estão brincando com a Laurência sobre o fato de que Frondoso era apaixonado por ela. E a Laurência, ela não... Ela, sabe aquela assim, eu vou ficar brincando? Te quero, mas não te quero. Então, ela não é avessa a isso, mas ela fica provocando o Frondoso. E aí um violino local, o Mengo, ele começa a tocar música e eles ficam lá na praça dançando danças juvenis. Daqui a pouco, ao som da música militar, aparece o comandante e o povo o cumprimenta, mas ele não presta atenção nos cumprimentos do povo, ele está encantado por Laurência, né? Novamente, o povo e o comandante rico, o burguês, o dono, o rico, que é mau, e o povo, que é pobre, mas que é bom, que tem amor. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Que é o meu assunto favorito. Aí o comandante, ele fala... Não, ele fica prestando atenção na Laurência. Ele fala, pô, vai chispa, povo, pode sumir. Deixem apenas a Laurência e a amiga dela aqui na praça. E aí ele assedia a Laurência, mas ela recusa. Não, eu não te quero. E aí o que ele ordena? Que os soldados dele sequestrem a Laurência, mas ela consegue fugir. A Laurência foge. Ela vai para uma floresta perto de um riacho e lá o Frondoso encontra ela e se declara, mas ela responde de forma evasiva. Nisso, ele sai para caçar, procurá-la, e os sons da caçada são ouvidos. E ele encontra a Laurência e ele tenta beijá-la à força, mas o Frondoso vê que ela não quer e corajosamente, né, se joga contra o comandante para que a Laurência consiga fugir desse homem tão horroroso. E o comandante fala, vou me vingar, ela fugiu porque você impediu, mas... E aí lá na beira desse riacho aparece um grupo de garotas que estão lavando suas roupas. E elas estão lavando as roupas, estão contentes, estão em conversas alegres, inclusive com o Mengo. E aí entra um rapaz que está sendo perseguido pelos soldados e o Mengo defende esse rapaz.
E aí o novo comandante, ele aparece muito bravo, esse comandante aparece muito bravo e captura o Mengo e entrega o nome Hassan para os soldados, que ele estava fugindo dos soldados. E aí a Laurência fica com muita raiva, não sei o que, e ela percebe que na verdade esse homem é mau e que ela ama o Frondoso e finalmente ela concorda em se tornar a esposa do Frondoso. Opa, na vila tá celebrando o casamento dela, tá todo mundo muito feliz e o comandante aparece, interrompe a festa, manda prender o Frondoso e manda pegar a Laurência e levá-la para o castelo. As pessoas ficam horrorizadas, indignadas e os homens da vila fazem uma reunião e falam que eles vão à noite fazer alguma coisa no castelo, porque eles precisam combater esse homem mau, ruim, que está impedindo o amor de dois companheiros do povo. E aí, eles pegam e vão para lá. Só que nisso a Laurência conseguiu fugir do castelo desse tirano e ela aparece com as roupas rasgadas, toda mal, toda cheia de raiva. E ela fala pro povo: vamos lutar, vamos salvar Frondoso. Bem, ela incentiva esses homens e aí eles partem todos para lá, tá? Apoiados pelas mulheres da aldeia, principalmente por Laurência. E as pessoas estão armadas e estão se movendo para invadir o castelo. E eles conseguem, e o Frondoso fala que vai se livrar do comandante nessa rebelião toda. E num grande duelo, o Frondoso consegue matar esse comandante e tira a capa do tirano e levanta como uma bandeira da vitória e todos vivem felizes para sempre. Ok? Mais um balé daqueles aonde o povo, o amor do povo, o que é puro vence, ok? Bem, aí, passado, a gente sabe qual é o balé e sabe que ele ia estrelar. Só que ele era pobre, né? Nureyev era pobre. E ele, não é porque ele estava entrando no Kirov que ele ia ter uma vida mais fácil. Tá certo que ele ia ter um novo salário muito bom, porque o salário mínimo da União Soviética naquela época eram 30 rublos. Quem entrava para dançar no corpo de baile do Kirov ganharia 50 rublos. Quem era solista como ele ganharia 200 rublos. E quem era primeiro bailarino, estrelas, eles ganhavam uma média de 500 rublos mensais, né? Mas o Nureyev ia ganhar muito bem, muito acima da média. Ele ia ganhar mais do que o pai dele, que dizia ser um homem, um cidadão de bem, ganhava. Então ele começou a ganhar 200 rublos mensuais, fala em português, criatura, mensais. E ele mandava metade do dinheiro para Ufá, para a mãe dele, para dona Fárida, e continuou vivendo lá. Só que com o que ele ganhava, não dava para ele ter alguma coisa dele. Ele foi vivendo uma coisa chamada coletive, que eram moradias coletivas para pessoas que não tinham tanto dinheiro. E ele foi morar num coletivo que era de funcionários ligados ao teatro. A grande maioria deles eram do baixo clero do teatro, isso é, maquinistas, iluminadores e essas coisas todas, tá? Então ele foi para lá e ele passou a segunda metade de 1958 morando nesse coletivo. Para você ter uma ideia, cada quarto eram 8 camas, as camas eram tipo prateleiras de cimento na parede, tá? E ele morava ali. Não que ele gostasse, mas era o que tínhamos para hoje. Aí ele mandando dinheirinho tal e treinando. Ele era muito determinado, ele era muito disciplinado. Ele passava todo o tempo dele trabalhando no teatro, na escola coreográfica. E aqui a gente tem a data que ele foi estrear com a Dudinskaya em 20 de novembro de 1958. Ele estreou com ela dançando esse Laurência. Mas até então ele ainda estava morando no coletivo. E o Pushkin, que foi o grande mentor dele, professor, a primeira pessoa que gostou dele nesse mundo ali, que tolerou esse gênio dele terrível, tirou ele uns dias antes dele dançar, tirou ele desse coletivo, levou para morar na casa dele,
porque o Nureyev dormia mal no coletivo. E o Nureyev era famoso por ser muito pão duro, tá? Então, mesmo que ele talvez até tivesse condições, ele não ia. Bem, levou ele para morar, o Pushkin levou ele para morar na casa dele. E existe uma lenda, porque a mulher do Pushkin, ela era bailarina folclórica no Teatro Imperial e ela era muito mais nova do que ele. E existe uma lenda que nessa época que ele foi morar na, na casa do Pushkin, ele teve um caso com a mulher do Pushkin. O que não chega a ser um disparate, porque várias vezes, inclusive na autobiografia dele, que não é nada confiável, mas depois o Peter Watson foi dar uma averiguada, o Nureyev fala que, embora ele fosse predominantemente homossexual, ele dormiu com 3 mulheres na vida dela e engravidou 2 dela. Né? E eu não vou falar sobre isso porque nós vamos chegar no momento certo. Mas diz a lenda que ele dormiu sim com a mulher do Pushkin, que ele dormiu com a Maria Taulyshev, que foi mulher do Balanchine, que foi casada com o Balanchine, largou do Balanchine e depois ela namorava com, ou era amante, sei lá, o que se dizia naquele tempo, mas ela namorava com Eric Brum, que veio a ser um dos grandes amores da vida do Nureyev, né? Nureyev, aliás, nós já vamos entrar nesse tema Eric Brum aqui, porque o Nureyev, o sonho dele no Ocidente era conhecer o Eric Brum e dançar com o Eric Brum. E depois eles viraram namorados. Os livros nunca falam namorados, né? Falam amantes. Eles eram amantes. Bem, o Nureyev, desde esse triunfo, porque ele não foi um bom aluno, ele fez sucesso, ele começou a virar mesa no último ano da Vaganova. E nesse último momento, quando ele ganhou o concurso, quando ele foi bem nos espetáculos de formatura, ele começou a ganhar fãs, porque lá é muito comum você assistir os espetáculos da escola. Muito engraçado, porque eu não esqueço a entrevista que eu vi da Eugênia Bratsova no Globo Repórter, quando ela estava recém-saída da escola e uma mulher foi ver ela dançar e elas vão ver para ver, fazer a aposta. Quem vão ser os futuros grandes bailarinos, as grandes estrelas? É tipo, lá eles têm mesa redonda de balé, né? E as pessoas se interessaram muito por ele, foram ver, fazer apostas do quanto bom ele seria. Tarará. Bem, e aí no dia da estreia dele tinha um bando de fãs dele assistindo. Foi um sucesso a estreia dele, foi um sucesso muito grande. E aí essa estreia causou uma coisa que vai acontecer o resto da vida do Nureyev, que é ele nunca dormia após o espetáculo. A descarga de adrenalina, ele ficava tão elétrico que ele não dormia. E isso acarretou um péssimo comportamento nele depois, quando ele fica starlet no Ocidente. Mas ele terminou de dançar, ele tem que sair, andar, comer, comemorar, para gastar energia para depois voltar para casa para dormir. Em 1959, no começo, ele era odiado também no coletivo, né? Onde ele morava, no coletivo, porque aquele comportamento péssimo dele, tudo ele gritava, tudo ele xingava, ele era uma pessoa de hábitos bastante grosseiros. Aí o Kirov, o diretor do Kirov, que era o Sergeyev, marido da Natália Dudinskaya, com quem ele dançou, ele era reconhecidamente um homossexual. E o regime casou ele com a Dudinskaya para esconder, mascarar essa homossexualidade dele, tá? Mas ele era conhecido. E claro que um conhece o outro. O partido, porque o Partido Comunista, né, todas as ramificações, elas atuavam muito fortemente no balé, porque o balé era uma propaganda do regime. E o que acontece? Eles estavam desconfiando já da sexualidade do Nureyev e falaram, vamos forjar um casal? Porque como eles são um grande par em cena, a gente vai forjar aí uma parceria, de repente, se a gente botar ali junto, desse mato sai com ele. E colocou ele para morar num apartamento com a Alla Sisova, que era a parceira dele, que ele se dava super mal. Né? Pensaram, se a gente conseguir o casal Sergeyev com a Dudinskaya, a gente dá... Bem, que tiro no pé, né? Ele e a Dudinskaya se pegaram, ele e a Alla Sisova se pegaram,
você ter uma ideia, era um apartamento de 2 quartos. Um quarto tinha 17 metros quadrados e outro 19. Foi uma guerra. E o Nureyev, no final, ficou com um quarto de 19 metros quadrados. Mas aí a Sizova falou, eu vou me vingar, né? Calma que uma hora eu me vingo. Bem, a vida deles inteira dentro do apartamento foi uma guerra total. Por quê? Porque em um dado momento ele trouxe a irmã dele, a Rosa, para morar no apartamento. Dizem que é porque ela estava grávida de um filho ilegítimo. A Lacisova fala que não queria ficar lá por causa do comportamento impróprio dela. Lá para as tantas, a Sizova traz o pai, a mãe e a irmã para morar na parte dela do apartamento. Era uma guerra. Os Nureyev contra os Sizov dentro da casa. Mas eles continuaram levando a vida deles. As apresentações tinham um lapso temporal muito grande, porque embora dançasse bastante, tinha muito solista e muito primeiro bailarino, então você às vezes demorava para chegar na escala, né? Você demorava para chegar na escala. E aí o que acontece? O Nureyev ficou dançando para não ficar sem dançar. Ele dançou papéis menores no Kirov, fez essa estreia como solista dançando com a Dudinska, depois ele foi dançando em papéis menores. Então ele fez um dos rapazes num balé chamado Flor Vermelha, não confunda com a Papoula Vermelha, tá? É um outro balé. E ele... A Kolpakova, a Irina Kolpakova e o Sokolov faziam o papel principal e ele era um dos solistas nesse balé. E ele também dividiu a cena com a Dudinskaya em Raimonda. Mas aqui não deixa claro, e eu não encontrei em nenhum lugar deixando claro se ele estava fazendo o papel principal. Eu acredito que não, tá? Acho que ele estava fazendo aqueles meninos do Grampa Decatri ou talvez o Sarraceno, mas ele aparentemente não era. Bem, ele continuou dançando, levando a vidinha dele ali, morando no apartamento com a Sizova, se pegando. Ele tinha um gênio tão difícil, né? E aí o que acontece? Dentro do Kirov, ele não tinha amigos, mas ele gostava muito de 2 pessoas, que era a Ninel Kurgapkina, que foi parceira do Baryshnikov, inclusive por muitas vezes, e ele gostava do Nikita Golshin, tá? Que era um bailarino bastante... Diziam que ele era um pouco frio, mas era nobre em cena. Tirando isso, ele não gostava de ninguém. Inclusive, existe aqui relatos do regime disciplinar do Kirov, que no ano de 1959 ele se retirou do palco de ensaio porque ele falava que o regente não estava seguindo ele. Então ele implicava com tudo. Ele, assim... Ele ensaiava, ele incomodava a galera. Tipo, o ensaio vai até as 10. Ele, não, eu vou ensaiar até o último minuto. Só que tem essa... Ele é difícil você falar de um grande gênio da dança que tinha um péssimo comportamento. Tem uma amiga dele que era de Ufá e ela fazia engenharia lá e eles eram muito amigos. E ela fala, ele era tão pão duro, o comportamento dele era tão deplorável que se nós marcávamos todos de ir a um cinema, ele sempre chegava no último minuto, quando a luz estava apagando, para ele não pagar o ingresso, para alguém comprar o ingresso antes dele chegar. Ele era muito difícil. Tanto que ela rompeu a amizade com ele, porque ela falava que ele só procurava ela quando ele estava querendo falar, desabafar. Ele não era um bom amigo. Ele, se ele ia para uma festa, ele dava o presente mais vagabundo que tinha. Enfim, ele era muito difícil. Aí ele dançou, né, no final de 59, passou o inverno de 59 dançando papéis menores, e aí em 7 de abril de 1959 ele dançaria
Laurência de novo com a Dudinskaya, tá? Porque o que acontece? Aqui, ó, a escala. A companhia nessa época tinha 15 solistas e 20 primeiros bailarinos. Todos um mais bem qualificado que o outro. E aí o que acontece? Que existia uma fila para dançar e que cada bailarino esperava em média 3 meses para estar no palco. Ficava uma média de 3 meses ensaiando para poder estar no palco. Isso quando não tinha turnê externa, que não se tinha tanta turnê externa quanto se tem hoje, né? Imagina, o Nureyev, no Kirov de 58 a 61, ele fez uma para Alemanha Oriental, ele fez uma para Viena, ele fez em 3 lugares, assim, né? E em 61, que foi a primeira vez que o Kirov estava indo, depois que ele entrou, para o Ocidente, aí ele já foi lá e já desertou. O que é? Ele pediu, vou explicar para vocês o que é desertar. Pera, só mais um pouquinho. E aí, aí eles estão aqui falando que, por exemplo, se a Kolpakova estava dançando fora, a Stepanova estaria dançando dentro, mas que ainda assim a fila demorava uma média de 3 meses para você dançar. Aí, bem, Nureyev lá e os seus famosos inimigos, e aí ele ficou sabendo que a companhia ia dançar num festival em Viena, e como eu já te disse, ele, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ele foi lá reclamar que ele queria ir para Viena, né? Que ele queria ir para esse Festival Internacional da Juventude em Viena. E o Sergeyev odiava ele, mas por causa da popularidade dele acabaram deixando ele ir. E ele foi para esse festival de Viena com a Alla Sisova, dançando um balé chamado Miniaturas Coreográficas do Grigorovich. Não precisa dizer que ele foi um sucesso no local, né? E aí o que acontece? Por ter sido o melhor do festival, enfim, da coisa toda, eles ganhavam um certificado e uma medalha de serem os melhores que dançaram lá. Eles brigaram. A Sisova e o Nureyev brigaram porque os dois queriam uma medalha e nenhum dos dois queria o certificado. Difícil. Eita, ele era muito difícil. Nessa equipe que foi para Viena, foi o Nureyev com a Sisova, a Irina Kolpakova com o Soloviev, dançando também por Leningrado, e a Ekaterina Maximova dançando pelo Bolshoi, ela e o Vladimir Vassiliev. Bem, a vida dele estava se tornando uma bola de neve lá. Bem, a vida dele estava um forfé, principalmente porque ele tinha péssimas relações com as pessoas dentro do Kirov. Bem, ele era detestado por nada mais, nada menos do que o Sergeyev, que é o diretor da companhia, né? Ele tinha brigas homéricas, ele era grosseiro, ele era mal educado. Enfim, lá pras tantas, o Nureyev, ele estava dançando alguns balés, tal, e o Pushkin conseguiu para ele que o Shalbukiani, que é o coreógrafo do Laurência, desse umas aulas particulares para o Nureyev. Então o Nureyev estava ensaiando dentro do Kirov, fazendo essas aulas, e ele foi chamado para dançar um balé que ia ser remontado pelo Grigorovich. E o Grigorovich foi um grande bailarino e agora era um coreógrafo em exponente, assim, exponencial lá. E ele estava indo montar um balé chamado Legenda ou Lenda de Amor. Deixa eu achar aqui o nome. Lenda de Amor. Aí o que acontece? Ele sempre conseguia cumprir com os compromissos, isso é, ele conseguia fazer, mas não teve um dia que ele saiu da aula do Shalbukiani e não conseguia um táxi para chegar, e ele era o personagem masculino principal nesse balé do Grigorovich, e na linha, né, Grigorovich Nureyev ainda, né? Bem, ele chegou atrasado no ensaio do Grigorovich, e o Grigorovich falou exatamente isso. O que é isto?
você está tomando a liberdade de chegar atrasado? E o Nureyev ficou muito ofendido, porque falou assim: você está falando da minha liberdade, que absurdo, não sei o quê. Gritou merda e saiu andando, largou o cara lá. Foi aquele forfé, aquele pampeiro. Ele perdeu o direito de dançar a estreia de um balé que estava sendo construído ao redor dele. É, para você ver o tipo de. Porque ele podia muito bem ter parado e falado: me desculpa, olha, peguei um táxi, me atrasei, não consegui pegar um táxi, por favor, maestro. Não, o cara falou: você tá atrasado, e ele, merda! E virou as costas com a mochilinha dele e foi embora. Porque ele tinha um temperamento muito difícil. E isso é isso que é, me deixa um pouco inquieta. E eu tanto li, tanto estudei dele. Porque não é possível tanta genialidade em cima de um palco e ser tão pouco razoável como ser humano, né? Aí o que que acontece? Daí ele se preparou tal para dançar, mas Nureyev ele era muito esperto, ele era muito inteligente. E ele falou: bem, preciso começar né, me sobressair. E aí ele começou a achar que os trajes masculinos eles eram pouco reveladores de alinhamento. E o Nureyev começou a encurtar as túnicas, que as roupas dos homens, elas vinham mais ou menos ao blusão, até a altura que cobria o bumbumzinho, assim, né? O bimbinho e o bumbumzinho. O que o Nureyev começou a fazer? A túnica de Labayader, por exemplo, ele começou a encurtar ela de um lado, puxar, encurtar. E isso começou a deixar as pernas mais de fora, mudar a linha, mudar a proporção de alinhamento, né? Isso é uma colaboração do Nureyev para dança masculina. Hoje em dia os blusões descem um pouquinho para baixo da cintura, tem um biquinho afunilado, mas naquele tempo eles eram retinhos, né? Até mais ou menos na altura do para baixo do osso do quadril, assim, não tampava o bumbumzinho, tampava o bimbim, era bem diferente, né? Bem, ele recebia, pra você ter uma ideia, tudo que ele fazia, ele recebia bilhetes anônimos dentro do quadro de avisos do Kirov, falando para ele que se ele usasse as roupas encurtadas de novo, ele seria demitido. O Sergeyev recebia reclamação dele o tempo todo, porque ele não era nada razoável, tá? E ele passou o final de 1959, né? Porque ele passou meio ano de 58, agora ele estava em 59, e até o começo de 1960, dançando balés lá no Kirov, dançou Gaiene, dançou Quebra-Nozes, dançou Baiader, dançou Pássaro Azul, na Bela Adormecida. Ele fez uma turnezinha ao Cairo, ele já tinha ido dançar em Viena, agora foi ao Cairo. E ainda continuou fazendo algumas apresentações do miniaturas coreográficas, que é o que ele tinha ganho o prêmio em Viena. O Kirov tentava de qualquer forma promover o casal Nureyev e Sisova, mas não dava jeito. Eles tinham liga em cena, mas fora de cena, até porque pelo que eu li, por tudo que eu estudei, né, é difícil alguém, né, se dá tão bem assim, gostar do Nureyev. Bem, aí em 1959 o Rudolf teve a primeira reportagem que falavam dele na imprensa ocidental, falavam sobre ele em Viena, né? E aí o que que acontece? O Nureyev ele sempre gostou do luxo, de ser bem recebido, de estar entre a High Society, entre os melhores, e esse gosto dele começou a despertar muito aqui. No verão de 1960, ele foi chamado para dançar para o Nikita Khrushchevsky, tá? O primeiro-ministro da soviético Nikita Khrushchevsky. E ele foi dançar, ele dançou com a Ninel Kurgapkina, eles dançaram um trecho de Don Quixote, tinha comandante do Exército Vermelho lá, enfim. Foi uma grande noite e ali ele viu que ele realmente ele queria estar o quê? Naquela noite ele se comportou bem, né? A performance nem foi a melhor, mas o comportamento dele
Foi bom, porque ele queria estar entre. Ele queria mais do que a vida ali estava te oferecendo. E sempre foi uma tendência dele. Ele queria estar com o top de linha, a nobreza do que quer que fosse. No dia 27 de maio de 1960, o Nureyev estreou em Don Quixote completo, tá? No Kirov. Ele não tinha feito até então. Então, foi quando ele fez. E aí eu já falei para vocês, não sei se já falei para vocês o porquê que, já, né? Por que eles insistiam tanto naquela parceria Nureyev e Alla Sisova, pelo mesmo motivo que já existia a parceria do Dinskaya e Sergeyev, né? Dizem, dizem que nesse período, porque o Nureyev ele era muito discreto, ele não vivia, e a gente sempre vai tocar no assunto sexualidade dele, porque isso vai culminar na questão da morte dele, né? Foi a sexualidade dele que levou ele, infelizmente, à morte por causa da época em que ele estava vivendo. Que ele foi soro positivo, né? Lamentavelmente, uma doença horrorosa na época em que ele contraiu. E assim, ele era ele era tipo, todo mundo dizia que ele era, mas ninguém tinha prova, ninguém nunca viu. E o comportamento dele, ele era só balé, balé, balé. Diziam que ele era membro, ele era indicado do Partido Comunista para estar dentro do Kirov, para seduzir o Sergeyev, conseguir fotos do Sergeyev para poder a KGB ter material de chantagem. Mas isso nunca foi confirmado e dizem que seria muito difícil o Nureyev ter, porque ele pode ser um ser humano difícil, horroroso, mas nada que comprometesse a liberdade dele ele escolheria, tá? E aí, em 1960, o ABT, o American Ballet Theater, veio dançar na Rússia e ele estava desesperado para conhecer Eric Brum, porque ele já tinha tido notícias. Porque Eric Brum era tipo o mais famoso do Ocidente na época. Tem uma Gisele completa dele com a Carla Frati, né? Quem quiser assiste. E ele queria muito, né? E o que fizeram? Como eles sabiam que o Nureyev queria muito conhecer os ocidentais, o Kirov mandou ele para Berlim Oriental para se apresentar. Então ele não conseguiu estar com o pessoal do American Ballet. Mas aí o Nureyev, antes de ir para Berlim, ele conseguiu pegar um voo, ir para Moscou, assistir Uma Bela Adormecida, porque ele sabia que o Brum estaria lá assistindo. Aí ele entrou com uma foto do Eric Brum no Bolshoi para tentar ver se alguém sabia onde ele estava, mas enfim, foi frustrado o encontro dele com o Eric Brum. E aí ele conseguiu uma câmera, deixou uma câmera 8mm com um amigo dele para filmar o Eric Brum dançando, para ele poder estudar, porque ele era enlouquecido, fascinado pelo bailarino Eric Brum, tá? Depois que vira o namorado dele, mas por enquanto ele era fascinado pelo bailarino Eric Brum. Diz a lenda que esse envio do Nureyev para Berlim foi orquestrado pelo Sergeyev, que não queria ele perto porque ele faria sucesso perto dos ocidentais, tá? E aí, depois de muito tempo, o fascínio dele pelo Eric Brum era tanto que quando ele já estava exilado aqui, né, já tinha desertado, ele falava que quando ele viu o filme do Eric Brum, quando ele voltou e pegou que filmaram do Eric Brum, foi uma sensação, porque ele falava que o Eric Brum foi o único bailarino que conseguiu impressionar a ponto dele perder o juízo, tá? Ele era apaixonado pelo bailarino, não pelo homem, por enquanto. Aí, depois disso, tiraram ele de novo do Kirov e botaram ele para fazer uma temporada em Oscar Ola.
E ele ficou muito bravo porque era lugar muito frio, porque ele já tinha tido problema de ligamento, porque ele ia ficar se apresentando em lugares ruins. O Sergeev, o que podia fazer também fazia para infernizar a vida do cara, né? E aí, depois disso, o ministro da Cultura chegou em Moscou, chamou o Nureyev se apresentou lá e falou: Olha, você é muito indisciplinado, você não é muito indisciplinado, na verdade, você é muito malquisto, que indisciplinado ele não era, ele cumpria os compromissos dele à risca, fazia aula, fazia tudo. Mas o negócio é o seguinte: você reclama de tudo, a gente manda você pra turnê, você briga, você não quer, enfim. E você vai ser duplamente punido. Nunca mais vai ser permitido, por causa do seu comportamento, nunca mais vai ser permitido a você cruzar a fronteira, tá? Tanto para o bloco oriental, isso é ali na União Soviética ou nos países irmãos, quanto dançar para o governo, que ele tinha amado, né? Ele tinha ficado fascinado de dançar pro alto escalão. Você não vai. Ele ficou doido. Como assim eu nunca mais vou poder viajar para fora de Leningrado? Como que eu não vou dançar pro alto escalão? Ele ficou doido, doido, e principalmente porque nessa época ele já sabia que em 1961 o Kirov ia embora fazer uma turnê em Paris e em Londres. E ele tinha dentro dele que ele queria ir embora para um dia dançar no Royal Ballet, tá? Então ele não queria perder aquilo de jeito nenhum. Ele não queria, tá bom? Não queria. Então ele estava arrasado porque isso daí é o final da carreira dele no Kirov. Ele é comunicado de que ele vai ficar dançando dentro do Kirov, nunca mais vai viajar e nunca mais vai dançar para alto escalão do governo. Ponto. E ele sabia que em 1961 a companhia iria dançar em Paris e Londres. Então, aqui eu vou ter que parar esse episódio aqui, embora a gente fosse falar da vida dele no Kirov e da deserção, vou parar aqui e nós vamos começar depois um próximo episódio que é sobre a deserção dele. Tá bom? Beijo.